Cá Entre Nós, com Nelson Marques. Você já conhece a indústria Marques da Costa? Fundada em 1964, a indústria Marques da Costa tem sido referência em excelência e inovação no setor açucareiro, revolucionando o processo de limpeza da tubulação dos evaporadores das usinas de açúcar e álcool. Nossa trajetória de sucesso e crescimento nos levou a expandir nosso portfólio para além do setor sucroalcooleiro, oferecendo agora soluções avançadas para caldeiras, pneus e polimeiros. Aqui você e sua empresa são nosso maior compromisso. Para mais informações, entre em contato conosco. Olá pessoal, estamos iniciando mais um Cá Entre Nós. E é com imenso prazer que o programa de hoje recebe o Dr. Gustavo Maggioni, renomado especialista em Direito para Shopping Centers, presidente da Comissão de Shopping Centers da OAB, aqui de Campinas. Dr. Gustavo lidera discussões e soluções jurídicas estratégicas para lojistas e administradores de shoppings, destacando-se por sua atuação em negociações contratuais, gestão de encargos e defesa de interesses do setor. Sócio do escritório Neves e Maggioni Advogados, ele alia experiência prática e visão estratégica, oferecendo uma abordagem personalizada para o desenvolvimento sustentável de negócios, incluindo orientação sobre o modelo de franquias, avaliando seus riscos e benefícios. Hoje ele traz toda a sua expertise para discutir o tema negócios bem planejados, a chave para o sucesso no varejo e franquias. Estamos honrados em recebê-lo e ansiosos para aprender mais sobre como transformar desafios em oportunidades no mundo dos negócios. Seja muito bem-vindo ao Cá Entre Nós, Dr. Gustavo Maggioni. Muito obrigado, Nelson, pelo convite. É sempre aqui um prazer estar no seu programa, né, trazendo aí algumas informações que eu acho importantes para quem vai empreender aí nesse mundo de franquia, de shopping center e negócios em geral, né, de como o pessoal avalia os riscos, né, de se montar um negócio, os custos de fechar um negócio. Então, realmente é um assunto que eu acho que vai trazer bastante a informação para o pessoal que acompanha aqui o Cá Entre Nós. Muito obrigado, doutor. Obrigado por disponibilizar o seu tempo e estar aqui conosco. É sempre um prazer recebê-lo e temos certeza que a sua expertise, como eu disse agora acima, vai nos esclarecer aí todos esses senões que existem entre abrir, manter e fechar um negócio que não é tão simples quanto as pessoas imaginam, não é verdade? Com certeza. Mas, doutor, eu quero iniciar aqui o nosso bate-papo lhe perguntando, como especialista em shopping centers, quais são os principais desafios enfrentados pelos lojistas ao negociar contratos de locação nos shoppings, que creio que não deva ser tão fácil assim. Nelson, com certeza esse é um assunto aí que o pessoal acaba só passeando no shopping, mas não vê os bastidores, né? Verdade. E quando vai montar uma loja, acredita que é como montar uma loja de rua. E realmente você tem toda uma logística, um custo e um risco totalmente diferente e um benefício também diferente, né? Os shopping centers vêm passando por uma mudança, não só no Brasil, mas como no mundo, né? Os shoppings que antes eram os centros de compras passaram a ser aí centros de entretenimento. Nós temos hoje as vendas online, né, que vem aumentando exponencialmente ano a ano. Isso vem mudando o perfil de consumo, né, tanto nos shopping centers como em geral. Então, isso tudo deve ser avaliado por quem está entrando no shopping, né? O shopping center, quando ele é construído, ele é sempre pensado no longo prazo, né, em 10, 20, 30 anos. E o lojista faz um contrato ali de 5 anos no máximo, para ser renovado posteriormente.
Então, muitas vezes, entender isso, né? Ou seja, olha, qual loja eu estou montando, né? Qual que é a minha marca? Qual público eu vou vender, né? Minha marca é forte, não? Eu tenho que trazer o público aqui para dentro da minha loja. Então, isso tudo vai impactar na escolha do shopping center que ela vai entrar. Somente estar dentro de um shopping center não garante sucesso, né? A gente vê aí o turnover, ou seja, quantas lojas abrem e fecham, seja franquia ou não. É lógico que quando a pessoa opta pelo modelo de franchising, ela acaba comprando uma expertise, né? Ou seja, um know-how maior, mas mesmo você montando uma franquia dentro do shopping center, não é garantia de sucesso. Ela ainda tem riscos e riscos bastante elevados. E os gastos são maiores, né? Você tendo uma franquia, você sendo um franqueado, você tem o custo da franquia, mais o aluguel que você paga para o shopping, que é completamente diferente. Uma questão que eu achei interessante, e não sei se é pertinente colocar aqui para saber a sua opinião, é a seguinte: o que você me diz desses aumentos que têm ocorridos nos estacionamentos dos shoppings? Isso inviabiliza um pouco a ida das pessoas? Essa é uma questão que, justamente, quando você está num shopping center, né, você tem que entender o seguinte: você aluga aquele espaço para ter a sua loja, né, mas você não tem gerência sobre o shopping center, ou seja, você delega isso para aquela administradora que faz a gestão daquele negócio. E aí você está nesse risco, ou seja, é uma decisão do gestor do shopping center aumentar ou diminuir o valor do estacionamento. Em shoppings focados no público A, né, o público B+, isso não tem muito impacto, né, porque realmente é um pessoal que não faz muita conta de estacionamento. Mas se você está num shopping mais popular, isso faz sim diferença no fluxo do shopping. E o teu custo lá dentro é alto, então, ou seja, você precisa de fluxo. Então, realmente, a gente tem visto que nos shoppings voltados ao público C, né, o público mais popular, o aumento de estacionamento impacta, sim, na quantidade de pessoas que frequentam o shopping center. E isso acaba impactando também na venda do lojista, no faturamento do lojista que está lá dentro. Tá, legal. Então, ele impacta, mas dependendo, vamos dizer, da classe social que o shopping atinge, para que ele vai ter um efeito um pouco maior. Doutor, quais são as estratégias que o senhor recomenda para que lojistas e administradores de shoppings centers mantenham uma relação equilibrada e mutuamente benéfica? Olha, Nelson, aqui sendo muito transparente, né? Eu já tenho 2 mandatos como presidente da comissão de shopping center da OAB, né? Estou indo para um terceiro, mas apesar de conhecer o setor, isso não é uma relação muito igualitária, né? Normalmente o shopping center, apesar de não ser um contrato de adesão, né, tipicamente falando, ou seja, não se enquadra nos requisitos da lei de contrato de adesão, mas ele é um contrato que você adere àquele modelo, né? Dificilmente o shopping vai negociar alguma cláusula, a não ser que você seja uma marca muito importante, a não ser que você seja uma loja realmente que tem um poder de barganha muito alto. Senão, basicamente, você vai aderir às normas gerais do shopping, né? Vai ter o seu contrato de locação, vai fazer parte obrigatoriamente da associação de lojistas e vai meio que se adequar às normas daquele shopping. Então, hoje, o lojista ele não tem muita força dentro do shopping para tentar fazer com que aquele modelo de negócio prospere. Ele depende exclusivamente de qual administradora de shopping center está administrando aquele shopping e se as decisões dela vão ser acertadas ou não, né? Os administradores de shopping têm aí um desafio muito grande, né? Na pandemia, nós tivemos uma queda significativa, né, de fluxo, de faturamento. Esses números pré-pandemia já foram retomados, ou seja, hoje os shopping centers voltaram ao que eram, mas a gente tem esse novo desafio, realmente relativo ao modo de compra, né, do brasileiro, que vem sendo alterado aí com muito mais coisa online, as lojas muito mais fazendo com que o cliente tenha experiência lá dentro, para que ele fique fiel à marca e não só efetue a compra lá dentro. Então, os shoppings vêm investindo muito na área de entretenimento, em restaurantes, em área de lazer, tudo, para realmente fazer com que o shopping seja um atrativo para a pessoa ir com a família e passear e acabe também sendo o que sempre foi um centro de compras. Legal.
Doutor, quais as cláusulas contratuais os lojistas devem estar mais atentos ao fechar um contrato de locação com o shopping? Nelson, essa é uma excelente pergunta sua, porque a gente aqui, ao longo, né, de mais de uma década, trabalhando com lojista de shopping center, a gente vê que o pessoal meio que cai de paraquedas, né? Acontece, um tipo de caso o cara que era funcionário numa determinada empresa por muito tempo, sai dessa empresa, recebe a rescisão e fala, não, agora eu quero empreender. E opta por comprar uma franquia, né, e montar sua loja dentro de um shopping center, e pega todo aquele dinheiro que ele guardou, investe nisso, sem se preocupar aí com fundo de caixa, ou se o negócio der errado. E lembrando que, né, quando você é empresário, você vai ter um pagamento se o negócio der lucro, senão você não vai receber nada naquele mês. E às vezes o pessoal não se prepara para isso. E um dos principais problemas que o pessoal não vê são as cláusulas do seguinte, se não der certo, né? Então, acho que as cláusulas que o pessoal tem que se atentar realmente quais são os reais custos dessa operação. Ou seja, normalmente o shopping vende o ponto comercial. O cara vai pagar lá 100, 200, 500 mil reais num ponto comercial por um contrato de 5 anos. Mas se não der certo esse contrato, essa locação, o negócio dele não for para frente, ele precisa rescindir, ele vai continuar tendo que pagar os 5 anos de contrato, né? Então, isso só para compra de ponto. Aí ele tem também uma cláusula que ele tem que tomar cuidado, que é a multa rescisória por rescisão antecipada do contrato. Em shopping centers, costuma-se ter uma multa desde 10 aluguéis ou até 80% do que falta de contrato. Então, não é raro casos que a pessoa montou a loja e para fechar custa mais de R$1 milhão, somente com as multas de shopping e da franqueadora, porque a franqueadora também tem as cláusulas que ele deve se atentar, que são a rescisão antecipada. Olha, você não pode mais concorrer comigo nesse mesmo ramo, você tem uma multa por rescindir o contrato. Então, a gente sempre orienta ponha no seu custo para montar um negócio o custo de um advogado especialista em franchising, especialista em locação de shopping, para ler esse contrato e de falar quais são os riscos, né? Por quê? Ele precisa fazer essa conta. Se não der certo, quanto custa para fechar? A brincadeira não é tão simples assim, né, doutor? Há que se ter muitos cuidados, e a contratação realmente de um advogado especialista na causa acaba se tornando muito viável nesses casos, né? A gente vai ver isso aí só depois que a casa cai. Aí a Inês é morta. Mas, doutor, o fundo de promoção e as cobranças condominiais costumam gerar dúvidas, isso a gente está sabendo. O senhor poderia nos explicar como essas taxas funcionam e qual a importância delas para o shopping, para o lojista? Isso acho que é bem interessante. Não, essa é uma excelente pergunta, porque realmente o pessoal não se atenta nesses custos, né? Que você vai ter ali, só vê o valor da locação. Em se tratando de shopping center, né? Além do aluguel que você paga para o shopping, que você tem um aluguel mínimo e o percentual, ou seja, se você faturar pouco, você tem um mínimo de aluguel que você vai pagar para o shopping, e se você faturar muito, o shopping ainda vai te cobrar um percentual sobre esse valor que você faturou. E, além disso, você tem os encargos comuns, né, que são o quê? O rateio das despesas do condomínio por cada lojista. E também você vai ter aí o fundo de publicidade e propaganda, normalmente num percentual sobre o valor do teu aluguel mínimo. Esse valor aí do fundo de publicidade e propaganda, você também tem no contrato de franquia, né? Então, normalmente, o contrato de franquia padrão, ele também vai pagar um royalties sobre o que ele fatura para o franqueador e mais um percentual de fundo de publicidade para que o franqueador faça publicidade da marca, não só da loja dele, mas da marca em geral. Em relação ao shopping center, esses são casos que geralmente dão problema, por quê? Porque quem administra esse dinheiro, tanto do condomínio quanto do fundo de publicidade, é o próprio shopping center. E é ele que decide a destinação de como é que ele vai usar o teu fundo de marketing. E isso gera bastante problema entre os lojistas e o shopping center, porque normalmente, se não tem fluxo, o shopping acaba empregando mal esse dinheiro e é uma decisão dele onde ele vai gastar, né, esse dinheiro. Ele tem que prestar contas, né, para o lojista. Hoje a legislação define que é obrigatório que o shopping preste contas para o lojista,
mas não é uma tarefa fácil, tá? Normalmente são processos aí judiciais que demoram anos para que ocorra a prestação de contas ou um acordo entre as partes, né? E o condomínio também, ou seja, o shopping normalmente ele define um percentual que ele normalmente não explica essa conta. Ele fala, olha, mais ou menos você vai pagar tanto. E aí ele define como ele vai gastar essa conta, né? O próprio contrato permite que alguns espaços vazios ele possa cobrar do lojista que está lá. Algum lojista que seja muito interessante para o shopping, ele diminui o custo daquele lojista e repassa para os demais pagarem. Então, isso gera um problema, por quê? Ocorre que em vários shopping centers o custo de condomínio de fundo de publicidade é maior que o próprio aluguel. Então, ele é um valor relevante que deve ser verificado antes de assinar o contrato e deve ser colocado no custo de ocupação para que o lojista entenda, né, qual o custo ele vai ter. Muitas vezes o próprio aluguel, o shopping em dezembro cobra aluguel em dobro. Tem shoppings que chegam a cobrar aluguel em dobro no Dia das Mães, aluguel em dobro no Dia das Crianças, mas normalmente em dezembro ele cobra o 13º aluguel. Então, ou seja, o lojista que está lá vai ter que pagar o condomínio, fundo de publicidade, 2 aluguéis, né, e ainda vai ter o custo todo da operação. Então, realmente, são cláusulas aí que devem ser explicadas antes de você entrar no shopping para que você entenda como é que funciona. Doutor, e você está falando que eles cobram, então, porque é possível, mas interessante, né, a pessoa cobrar 2 aluguéis por datas específicas. Isso, juridicamente, é legal? Desde que seja no contrato, é claro, mas não pode ser legal, mas não se torna um pouco imoral, sei lá, se é que pode usar esse termo, né? Abusivo, vamos dizer assim, né? Sim, olha, Nelson, a lei de locações, né, no artigo 54, ela prevê que nas relações entre lojista e shopping center deve prevalecer o que foi acordado entre as partes, desde que isso não seja ilegal, ou seja, não pode contrariar um dispositivo legal. Não há vedação sobre valor de aluguel e sobre a incidência de 13º ou 14º, o que seja. Então, assim, é legal o shopping poder cobrar este valor. Realmente, em alguns casos, né, não sei se seria imoral, mas eu acho que é inadequado, né? Abusivo, talvez. Exato, do faturamento. O que o shopping, o judiciário tem ingressado, né, nessa questão e tem aí, vamos dizer, colocado a mão e falado, não, aqui acho que tem um abuso, são nas multas contratuais. Então, normalmente, no shopping center, quando ele cobra uma multa que ela é abusiva, né, perante os olhos do judiciário, ou que é num valor muito desproporcional, o judiciário tem reduzido essa multa de rescisão contratual. Mas na questão do 13º aluguel e eventuais cobranças, não. Isso aí tem sido mantido pelo judiciário. Legal. Menomale. Doutor, na sua experiência, como os shopping centers podem ajudar os lojistas a superar períodos de crise econômica e desafios de mercado? Olha, nós vimos na pandemia realmente a diferença entre gestores de shopping center, os que realmente ajudaram, né, o lojista, e os que não ajudaram. Os que realmente ajudaram, deram descontos, né, ou seja, mantiveram esse lojista vivo lá. Hoje colhem frutos de ter um shopping com pouca vacância, né, com um shopping faturando muito mais. E, infelizmente, nós tivemos shopping centers que ajudaram um pouco os seus lojistas, que, na verdade, suspenderam a cobrança e agora estão cobrando todo aquele período, né? Então, ou seja, o lojista que conseguiu se manter vivo na pandemia hoje está sofrendo para conseguir pagar esses boletos, mas eu acho que o principal fator de um shopping center é que a administração consiga o quê? Trazer público para dentro. O que a gente fala que lojista feliz é lojista que está faturando, né? E isso daí compete à administração do shopping, ou seja, é questão do valor do estacionamento condizente com o público que frequenta o shopping, né, ter atrativos como eventos lá dentro, área kids, opções em restaurante, ou seja, ter uma área de entretenimento que traga esse público, né, para dentro do shopping, porque o lojista ali ele depende do fluxo que está lá dentro, né? Na verdade, e uma coisa que também o pessoal não se atenta é, quando o cara está dentro do shopping, ele faz venda online, ainda que, vamos dizer, ele fature 100 mil lá dentro do shopping e 200 mil vendendo online, ele vai pagar aluguel percentual sobre o que ele vendeu fora também. Ou seja, sobre esses 200 mil, ele paga aluguel para o shopping, porque a venda foi gerada lá dentro. Então, o shopping tem essa obrigação
de trazer o público para dentro do shopping. Apesar de contratualmente não existir essa obrigação, né, o shopping hoje, infelizmente, o judiciário tem uma visão de que o shopping pode, vamos dizer, ir mal, desde que ele tenha uma estrutura, faz parte do risco do negócio. Mas a gente entende o seguinte, que é dever da administração fazer com que aquele shopping seja atrativo ao seu público consumidor, né? Então, o lojista tem que se atentar nisso também, né? Porque quando você está na rua, eu brinco, o teu aluguel é o mesmo, você faturando R$1 ou R$1 milhão, o mesmo aluguel. No shopping, não. Independente se a tua venda foi online ou foi dentro do shopping, você vai pagar um aluguel proporcional ao que você faturou para o shopping center. Então, o shopping necessariamente tem acesso aos seus faturamentos para que ele possa fazer isso. Exatamente. Ele tem acesso, inclusive, contratualmente é previsto esse acesso ao teu faturamento e já hoje de forma online. Tá? O shopping diariamente sabe o quanto você vendeu lá dentro. Você já conhece a indústria Marques da Costa? Fundada em 1964, a indústria Marques da Costa tem sido referência em excelência e inovação no setor açucareiro, revolucionando o processo de limpeza e da tubulação dos evaporadores nas usinas de açúcar e álcool. Nossa trajetória de sucesso e crescimento nos levou a expandir nosso portfólio para além do setor sucroalcooleiro, oferecendo agora soluções avançadas para caldeiras, pneus e polimentos. Aqui você e sua empresa são nosso maior compromisso. Para mais informações, entre em contato conosco. O senhor acha que essa questão de vendas online, que já é uma realidade, a tendência é aumentar, isso vai prejudicar, assim, como diz, diretamente as lojas físicas? Eu acho que sim, eu acho que é uma mudança que não vai voltar atrás, né? A gente tinha uma geração mais antiga, e me coloco nessa geração que gostava de ir lá experimentar a roupa, né? Ou seja, de pegar o produto para comprar. E hoje é muito comum a pessoa, mesmo roupa, né? Ele recebe em casa, vê se serviu ou não, faz a troca online. Então, eu acho que o lojista, né, o shopping center, que não tiver preparado para dar experiências para o usuário do shopping center, né, para o cliente daquela marca, ele vai ser prejudicado. Aquela compra de um produto simples, eu acho que a gente pode ter problema. A gente tem lojistas aqui em diversas áreas, né, tanto no escritório aqui, quanto no meu dia a dia, e eles relatam isso, ou seja, né, mesmo lojas de brinquedo, que era uma coisa da criança ir na loja e olhar dentro e escolher, tem sentido uma queda de faturamento porque os pais têm comprado online o brinquedo que ele quer e recebe em casa, com comodidade, com uma série de coisas. Então, hoje, volto a dizer, o shopping que não tem um atrativo para a pessoa sair da sua casa e ir até lá, esse shopping, justamente com os lojistas, vai perder faturamento. Só por causa da compra única, exclusivamente, dificilmente as pessoas irão, né? Exato. Doutor, quando falamos em franquias, quais são os principais riscos que novos franqueados enfrentam ao ingressar neste modelo de negócio? Olha, essa é uma pergunta muito interessante pelo seguinte, você vai na feira de franquias, né, e a ABF faz um trabalho excepcional aqui no Brasil, fazendo realmente uma feira de nível internacional, né, ou seja, trazendo ali todas as grandes marcas para que o candidato a franqueado tenha a opção de escolher, de conhecer, mas assim, você vai lá, é um mundo encantado, ou seja, está todo mundo te vendendo o que dá certo, né? Eu acho que o segredo é ele se preparar, tá bom, e se não der certo? Porque a franquia ela vai te dar um know-how. Mas não é um caixa eletrônico que você está comprando, que todo dia 5 você vai lá e saca um dinheiro por mês. Você está comprando uma empresa, né? Ou seja, um modelo de negócio que funciona como uma empresa. Você tem que trabalhar, você tem que treinar a sua equipe, você tem funcionários, você tem toda aí uma gestão que é complexa de qualquer negócio. Então, ter uma franquia não é garantia de sucesso. O que ele deve olhar, né? Ou seja, olha, eu vou receber a COF, que é a Circular de Oferta de Franquia,
para legalmente, depois de 10 dias, só ele pode assinar esse contrato, efetivar. Pô, tá bom, onde eu vou instalar, né? Que marca é essa? Quantas lojas tem? Quantas lojas fecharam, né? Pesquisar com o advogado, pô, esse cara tem muito processo, não tem, né? E falar com o franqueado que está dando certo, mas também procurar os que saíram da marca para falar por que deu errado, por que você saiu, né? Tomar cuidado com o repasse. Eu brinco que o repasse é igual o vendedor de carro usado. O cara que está repassando a loja, às vezes ele não vai te falar a verdade, porque ele quer se livrar daquele negócio, senão ele não estaria vendendo, né? Dificilmente ele está vendendo um negócio realmente bom e lucrativo. Então, cuidado com comprar um repasse, falar assim, não, o cara operava mal a loja, por isso que não ia bem. Realmente, olha aquele shopping, tem público aquele shopping, ele está no corredor certo, né? Nós temos shoppings grandes que são corredores com públicos diferentes. Um corredor de shopping com lojas mais populares, outro com lojas mais elitizadas. Ou seja, a franquia que você está comprando se insere em qual desses corredores, né? Saber o quê? Olha, você está assinando um contrato. Tá bom, qual que é a multa rescisória? Quanto você vai pagar de royalties? Qual que é o suporte que ele tem que te dar por contrato? Né? Você é o primeiro franqueado, porque hoje a lei aqui no Brasil, ela exige uma série de coisas do franqueador. Mas ele pode começar sem ter nenhuma loja. Você pode ser o primeiro franqueado. E não tem problema nenhum nisso, desde que você saiba que aquela franquia está começando, que ele também está começando o know-how dele, toda a parte de tecnologia. Porque nós temos a franquia de produto, ou seja, eu compro o produto daquele franqueador para vender aquele produto específico. Eu tenho uma franquia de serviço, então, por exemplo, um restaurante, né? Eu vou comprar a matéria-prima, eu vou fazer a comida lá dentro e vou vender naquele padrão. Então, ou seja, saber qual modelo de negócio, né? Lembrar que você vai precisar trabalhar no teu negócio, né? Você vai precisar estar lá no dia a dia. Então, essas coisas que o pessoal esquece de ver, isso, olha o seguinte, os casos que deram certo. Eu acho que o principal é saber do risco. E aí volto com um assunto que nós falamos de shopping center, ou seja, se eu montei uma franquia no shopping, não deu certo, quanto custa fechar? Porque eu vou ter que pagar multa para o shopping, vou ter que terminar de pagar o ponto, se eu não conseguir repassar, ainda vou ter que pagar a franqueadora, né, a multa rescisória. Ainda tem um problema. Nos contratos de franquias, você tem uma cláusula de não concorrência, que normalmente por 5 ou 10 anos você não pode mais atuar como concorrente dele. Então você tem um pequeno negócio, putz, eu tenho um carrinho lá que eu vendo hambúrguer, vou montar uma franquia de hamburgueria. Precisa tomar cuidado, porque se você não der certo lá e falar, não, você não pode mais vender hambúrguer, porque eu te dei o know-how. Né? Tanto que a gente tem uma discussão grande nas franquias de odontologia, porque aí o cara que era dentista monta uma franquia dessa, a franquia fala, não, você não pode mais operar. E o judiciário... Exato, o judiciário tem se posicionado no seguinte, quem autoriza um dentista a exercer a profissão é a faculdade que ele fez, né? E o conselho de odontologia, não a franqueadora. Mas, num caso de simples comércio, o judiciário tem mantido as cláusulas de não concorrência. Então, tudo isso aí tem que ser observado na hora de se assinar um contrato de franquia. São detalhes e mais detalhes que tem que ficar atentos, né, doutor? Não tem jeito. E quanto aos benefícios das franquias? Quais o senhor considera os mais atrativos para quem deseja começar a empreender? Olha, eu acho que superado nessa questão de verificar realmente todos esses pontos, a franquia ela traz realmente benefícios porque ela traz um know-how, ou seja, ela acelera, né, o crescimento, o faturamento da tua loja, se você começasse do zero, porque ela já tem uma marca consolidada, né, ela já tem um público que conhece aquela marca, que conhece o produto dela, ela já tem um modelo de negócio, né, que em tese é para funcionar, ou seja, olha, quantos funcionários você vai precisar, de quem que você vai comprar o produto, qual preço você vai vender, né, qual sistema de gestão ali você vai usar, ou seja, a escolha do ponto comercial. Então, realmente, ela traz vários benefícios para quem quer empreender. Volto a dizer, a gente só precisa realmente tomar cuidado com que esses benefícios realmente estejam presentes no contrato e na realidade do negócio, ou seja, que tem que entender, quando eu compro uma franquia, eu compro isso. Eu compro justamente a marca, o know-how, todo esse conhecimento, porque se for para começar do zero, você não precisa de um franqueador. Aí você começa sozinho, né? Porque daí você vai ter uma economia, você não vai pagar a taxa de royalties, você não vai pagar a taxa inicial de franquia, você vai poder escolher como você vai trabalhar. Então,
esse é um grande problema que a gente vê nos contratos de franquias, né? Ou seja, quando você compra um modelo de negócio, você está engessado, você tem que trabalhar de acordo com aquele modelo. E aí o franqueado que comprou falou, não, mas eu não quero, eu quero trabalhar em outro horário, eu quero trabalhar dessa forma. Ele falou, não, então você não deveria ter comprado uma franquia, você deveria ter começado um negócio próprio. Então, isso daí realmente são questões que no dia a dia aí geram estresse entre franqueado e franqueadores. Doutor, agora vamos começar do zero. Sou uma pessoa que quer começar a investir numa franquia. Quais os cuidados legais são indispensáveis para que quem está avaliando investir aí em uma franquia? Olha, a legislação, né, a franquia, ela tem uma legislação específica, que é a lei de franchising, né? Recentemente ela recebeu uma atualização, onde ela prevê todo o regramento, né, entre o contrato de franquia. Então, hoje, você vai assinar uma circular de oferta de franquia, que são as informações preliminares, né, ou seja, como é que é o modelo de contrato, né, o que essa franqueadora te oferece, ou seja, você tem as informações, e a lei exige que você somente assine um contrato após 10 dias. O contrato assinado... Exatamente. Você recebe a COF, que é a circular de oferta, com todas as informações, e você precisa aguardar 10 dias para poder assinar um contrato, para justamente você ter tempo de procurar um advogado, né, para olhar como é que é o contrato, entender, conversar com outros franqueados, né, olhar o ponto comercial, ou seja, entender tudo isso daí. Então, volto a dizer, hoje, você do zero, vou começar, vou na feira de franquia, vou lá, escolhi uma marca. Eu acho que o primeiro ponto se você tem familiaridade com aquele negócio, ou seja, eu sempre trabalhei em banco, meu negócio é número, aí eu vou abrir uma franquia de alimentação, ou seja, você gosta daquilo, porque apesar de você não colocar a mão lá na panela, no fogo, mas você vai gerenciar um negócio de comida. Então, ou seja, primeiro, se você tem, né, essa familiaridade com o negócio que você está escolhendo, eu acho que é um ponto principal antes de assinar qualquer contrato. Pô, tenho familiaridade e tal, pesquisa a marca. Eu estou entre essas 3 marcas aqui. Vai falar com os franqueados, vai entender, né, vai falar com quem entende do negócio, para falar como é que isso aqui opera. Né? Pô, na minha cidade, como é que isso aqui vai funcionar? É o que a gente brinca, não adianta eu montar uma marca que não é conhecida naquela região. O cara vende muito em São Paulo, pô, mas eu estou em Goiás, aqui essa marca é conhecida, né? Ou seja, entender isso daí para a hora que você realmente escolher uma franquia para te apoiar, você daí contratar um advogado especialista para falar assim, tá bom, me explica como é que é esse contrato, quais são minhas obrigações, quais são as obrigações do franqueador, e se não der certo? Acho que essa é a principal pergunta que vai te evitar perder aí um bom dinheiro. Ou seja, se não der certo, qual que é o meu prejuízo? Quanto custa para fechar o negócio? Então, eu acho que essa pergunta que eu vou lhe fazer agora vem complementar essa sua resposta que o senhor me deu agora. Para um lojista que está aí em dúvida entre abrir uma franquia ou iniciar um negócio independente, quais fatores ele deve considerar antes de tomar essa decisão? Olha, essa pergunta ela é muito pessoal de cada um, mas eu acho que tem um fator em comum a todas as pessoas. Eu acho que o primeiro fator é esse, olha, eu vou montar um negócio, tá? Você entende daquilo? Então, volto a dizer, vou montar uma loja de sapato. Tá bom, você sabe onde você vai comprar sapato? Quem são teus fornecedores? Qual que é o público que compra aquele teu produto? Ou seja, se você tiver familiaridade com esse assunto, você pode empreender sozinho, né? Ou vou montar um restaurante. Tá bom, você entende de restaurante, né? Você conhece o setor, tal? Não, entendo. Você pode empreender sozinho, né? O problema é assim, normalmente, se o cara quer abrir uma loja no shopping, os shopping centers preferem os franqueadores. Por ser uma marca mais conhecida, por já ter clientes, né, por ter um modelo de negócio que o shopping center já sabe. Quando ele vai para um operador de uma marca solo, normalmente o shopping center fala, não, eu quero uma marca já conhecida. Então, ele vai ter que optar, né? Eu quero já ir para um shopping center ou quero ir para uma loja de rua. E estar no shopping center não é garantia de sucesso. A gente tem aí diversas lojas, apesar de muitas cidades, o centro, né, das cidades está se deteriorando, está perdendo aquele fluxo que tinha, mas você tem os bairros aí que tem a sua vida noturna de restaurantes, o seu comércio que funciona, e aí acontece, volto a dizer, nos 2 casos você vai operar a loja. Então, acho que essa é uma questão que a pessoa tem que entender. Eu ser dono de uma franquia
ou ter meu negócio próprio, você vai ter que gerenciar o negócio dos dois jeitos. O que a franquia te dá? Não conheço nada, não tenho ideia de como fazer, a franquia te dá um caminho melhor, porque ela vai já te dar um know-how de como ser dono daquele negócio, de como operar aquele negócio, de quem comprar, qual preço vender. Então, acho que o que vai fazer escolher entre um e outro vai ser esse conhecimento específico aí, se você tem familiaridade ou não. Lembrando que no teu negócio, comecei vendendo hambúrguer, quero vender pizza junto, você é dono do negócio, você decide. Na franquia, não. Você só vai fazer aquilo do modo que o franqueador falar que tem que fazer. Você comprou o pacote e tem que segui-lo. Não tem como sair pela tangente. Doutor Gustavo, cá entre nós, o que mais o inspira no seu trabalho como advogado especializado e presidente da Comissão de Shopping Center da OAB de Campinas? Olha, Nelson, cá entre nós é uma paixão realmente advogar. Eu venho desse mundo empresarial, através dos meus pais, eu sempre tive ligado esse meio empresarial. Então, para mim, esse apoio jurídico ao empresário, essa parte realmente, fazer o negócio acontecer, isso é o que me inspira no dia a dia. Eu acho que hoje o Brasil ele é movido por empresários, eu acho que essa é a força motriz do país, que gera emprego, que gera renda, que faz esse país andar para frente. Eu acho que o jurídico empresarial é o que realmente me inspira a fazer com que essas empresas continuem crescendo, continuem aí evoluindo. Então, hoje, com muita satisfação que eu atuo nessa área de shopping center, de franquia e no direito empresarial em geral, para realmente fazer parte desse crescimento. Que bacana. Doutor, eu queria lhe agradecer muito pelo seu tempo disponibilizado aqui para o nosso Cá Entre Nós, e tenho certeza que os nossos telespectadores vão sair dessa entrevista com o sentimento de entender um pouquinho melhor sobre a questão das franquias de shopping center e tudo mais. Eu gostaria de pedir para o senhor, neste momento, deixasse aí uma mensagem para quem está nos assistindo, e também vou colocar aqui os seus contatos para quem queira falar diretamente com o senhor. Aí estão os contatos, e-mail e telefone. Nelson, queria agradecer imensamente, obrigado pela oportunidade de estar falando desse assunto, obrigado pelo convite. E a mensagem que eu deixo principal todo negócio tem risco. Procure um advogado da sua confiança que entenda do negócio que você está fazendo para te auxiliar, e com certeza ele vai te evitar um monte de prejuízo lá na frente. Então, entender do negócio, entender as cláusulas que você está assinando, realmente economizam dinheiro. E continuar empreendendo. Eu acho que esse é o futuro nosso. Nós nascemos para empreender, mas eu acho que empreender sabendo com o que está fazendo, com certeza vai facilitar teu negócio. Legal, doutor. Bom, pessoal, eu conversei aqui com o advogado Dr. Gustavo Maggioni. Semana que vem nós teremos um novo entrevistado e, é claro, sempre sugerido por você que nos segue nas redes sociais e que também constantemente está nos enviando seus e-mails, sugerindo as pautas serem tratadas aqui no nosso programa. Bom, você já sabe, Inscrevam-se no canal, deixa aquele like para a nossa entrevista e, se possível, compartilhe nossos vídeos em suas redes sociais e também nos seus grupos de WhatsApp. A todos que ficaram conosco até agora, nosso muito obrigado pelo carinho da audiência e até a semana que vem com uma nova entrevista, se Deus quiser. Solta a vinheta. Cá Entre Nós, com Nelson Marques.